eu recebo algumas perguntas, né, no meu Instagram, no meu direct, tem uma pessoa da família também, eles me questionam, mas como eu começo a investir? Eu tenho um pouco de dinheiro, como eu faço para investir? A primeira coisa que eu falo, invista em conhecimento. Para mim é a chave de tudo. Conhecimento. Invista primeiro em você. Não queira que, eu não entendo nada de mercado de ações, não entendo nada de Bovespa, de bolsa de valores, eu quero investir. Não, cara, invista primeiro em você, em conhecimento, estude, invista em livros, que hoje em dia você consegue baixar por 10, 15 reais em Kindle, ou vai na livraria, você compra ridículo de barato o livro. Então, invista em você primeiramente. Né? Porque assim, o que acontece? Tá? Hoje em dia, a gente tem o nosso network, as pessoas que convivem com a gente. Né? E as pessoas, elas estão muito na zona de conforto. Eu vou dar um exemplo. E é difícil sair da zona de conforto. É né? difícil. É difícil. Dói, cresce, machuca. Então, você crescer machuca. Você crescer incomoda. Sim. Porque o legal é o seguinte, quando você entrou na Suno, você era estagiário, você comentou que era estagiário, você e seu irmão, na época, né, que vocês entraram na Suno. Então vocês, vamos colocar aí, você tá peixe pequeno. Então vocês tiveram que correr muito atrás de conhecimento, de bagagem, de experiência, para tentar ficar no nível dos caras. Para tentar chegar a uma analista, chegar a uma sociedade. Isso é legal. Isso estimula você a querer buscar conhecimento e aprender cada vez mais. Agora, você ser o mais esperto de uma sala de gente que não é tão inteligente, é fácil. Você fica na zona de conforto. Então, para você, quando você entrou na Suno, você enxergou muito isso também, ou não? Sim, enxergo totalmente. E essa questão da zona de conforto é um desafio grande, né? Porque a gente não nasceu para sair da zona de conforto. Pensa que os nossos ancestrais, eles eram nômades, caçadores, coletores, e se eles saem da zona de conforto, é morte, né? Então, é muito natural, no nosso lado primitivo, tentar ficar sempre seguro, né? E acaba que ou você cresce na dor ou você cresce no amor, e grande parte das vezes é na dor. É quando você é desafiado, é colocado em um ambiente que talvez não seja o mais agradável possível, né? É colocado em um lugar que tem grandes desafios que você muitas vezes não estava adequado a isso. Até posso puxar uma questão, por exemplo, você falou sobre, é muito confortável você ser o melhor da sala se a sala é fraca, né? Ou em algum ambiente mais menos qualificado, por assim dizer. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, fiz meu ensino médio numa escola militar, né? Eu tive uma discussão se eu ficaria na minha cidade, que tinha uma universidade local, ou se eu sairia da universidade local e iria para a Federal do Rio Grande do Sul, com uma professora. E aí a minha professora falou assim, João, se tu ficar aqui, provavelmente tu vai ser o melhor aluno daquela universidade. Você vai ser reconhecido por todos os professores. Se você for para a URGS, você vai ser mais um. Né? Porque a URGS, ela basicamente consegue juntar os melhores alunos das cidades, vai juntando, etc. E aí, tu vê que é um pensamento comum, né? É melhor você ser o melhor daqui do que ir lá e tá na média. Só que, na verdade, é o contrário. Porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Né? Se você conviver com pessoas que estão todos os dias se desenvolvendo, se desafiando, por osmose você vai crescer, né? Você vai ser forçado a crescer. Pensa até, tipo, exercício físico. Para você ter músculos que crescem, você conseguir desempenhar isso, conseguir desenvolver isso, você precisa sair da sua zona de conforto. Se você ficar deitado, sentado, você não vai conseguir ter um desenvolvimento físico. Então, acho que assim, várias áreas da vida se conversam. E todas elas, grande parte delas, apontam isso daí. Pra você crescer, você tem que sair da zona de conforto. É fácil? Não. Se fosse assim, todo mundo crescia. Mas eu acho que é aí que tá o desafio. Não sei como é que você pensa, como é que você viu isso ao longo da sua vida. Não, totalmente. Cara, eu cresci na periferia da Zona Oeste, São Paulo, tá? Você é do Sul, mas aqui eu cresci em São Miguel Paulista, periferia aqui da Zona Oeste, né? E no meu meio de convívio, né, eu tinha meus amigos e o pessoal da igreja. Cara, o pessoal da igreja, a gente era instruído a casar muito novo. Né? Que a gente começava a namorar novo, tem que casar novo, aquele papo lá todo. E, cara, e por isso as pessoas, elas não tinham conhecimento e as pessoas não tinham educação financeira. Então, as pessoas, elas casavam totalmente despreparadas, né, pra vida a dois. E, cara, eu tinha um ponto comigo que todos os meus amigos, parente, primo, conhecido da igreja, as pessoas, elas
pegavam ali e faziam, fiz 18 anos, o que a pessoa vai fazer? Comprar um carro. Antecipação do sonho, Antecipação do sonho, compra um carro. Se divida, a pessoa, ela não coloca no custo, que o carro não é só a parcela do carro, é gasolina, é o seguro, manutenção, enfim, né? E quando as pessoas na época, elas iriam casar, elas ou moravam com o sogro, ou pagavam aluguel. E naquela época eu me sentia mal, por quê? Porque eu era o único do bando ali que não me encaixava. Eu não tinha carro próprio, eu não tinha carro, eu não tinha roupa de marca igual o pessoal tinha, mas por que eu não tinha? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa indústria perto de casa. E eu não tinha por quê? Porque eu estava plantando para colher na frente. Então eu investia meu dinheiro. Naquela época eu não tinha muito conhecimento de investimento. Então eu investia em coisa boba. Guardava dinheiro. O que eu fazia? Eu guardava meu dinheiro na conta do meu pai. Ele falava assim, velho, você não vai gastar esse dinheiro. Quando você for sair final de semana, eu vou te dar uns 100, 150 pra você gastar. Naquela época era um bom dinheiro, né? 100, 150 ali. Em 2014, 2015, por aí. E tá bom. Aí, quando eu fui casar, eu fui o único do meu ciclo social que consegui comprar a casa. Quando eu casei, eu fui pra casa própria. Depois, comprei meu carro. E depois, eu ainda investi em um apartamento para alugar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente na nossa vida tem que fazer renúncias. Vai ter prazeres momentâneos que vamos querer realizar. A gente vai querer antecipar sonho. É normal. Só que assim, a gente tem que pensar o quê? Lá na frente, a longo prazo. Vai ter renúncias. A gente quer gastar agora. Poxa, saiu um iPhone 15 no mercado, eu quero comprar. Mas eu preciso comprar agora um iPhone? Pra quê? Então, eu consigo renunciar isso hoje para ter lá na frente. Para amanhã, a gente conseguir o quê? Colher os frutos. Entendeu? Para amanhã, quando chegar com 50 anos, 70 anos, eu ter o quê? Eu ter uma aposentadoria tranquila, não precisava do INSS para sobreviver. Conseguir aí juntar meu dinheirinho, meus dividendos mensais e conseguir sobreviver. Tem muito disso também, né? Tem, e grande parte das pessoas não tem condições, não tem condições, não é bem a palavra, mas não consegue ou não quer renunciar o curto prazo, né? Eles preferem viver muito do curto prazo e esquecer do longo prazo e deixa o João no futuro que se vire. Amanhã Deus pertence. E eu vi isso muito na minha vida, né? Muito de pessoas ao redor falando do tipo, coisas do tipo, pô, mas por que tu não aproveita a tua vida? Né? No futuro você vai ter mais dinheiro, não sei o quê, por que não aproveita? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Né? Não é porque você quer investir, e você deve investir, que você vai abrir mão de todos os fatores de curto prazo. Não é porque você é um investidor pensando no longo prazo que você não pode pedir uma pizza às sexta de noite. Que você não pode fazer uma viagem, né, com uma pessoa que você ama. Então, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Você não pode pensar só no curto prazo, mas é difícil você chegar no longo prazo sem o curto prazo. Né? É o curto prazo que permite você chegar lá. Então, na minha visão, é uma questão de equilíbrio. Entretanto, quando a gente olha o comportamento da população como um todo, se ignora o longo prazo. Você vive só o curto. Né? E tem pessoas que realmente não tem muito o que fazer. Porque quando você ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos e você tem uma família para sustentar, assim, se você não pensar no curto prazo, não tem comida na mesa. Exatamente. Então, existe essa realidade que não pode ser ignorada, né? Mas existe a realidade em que você ganha um dinheiro suficiente para você ter seu padrão de vida e guardar dinheiro para que no futuro você tenha mais liberdade, e na minha visão é isso que o dinheiro traz, né? O dinheiro ele é uma ferramenta para trazer tempo e liberdade. E nesse grupo de pessoas, existe pouco incentivo para se pensar no longo prazo.